Eu gostaria de roubar 2 minutinhos aí para passar um pouco a percepção que a gente tem lá no Conselho, assim, da área de estética. Tá? A Letícia aqui, que também é diretora, que compartilha essa percepção. A gente vê que é uma área que o farmacêutico adotou, pegou para ele e está se dando muito bem, né? A gente vê muitos colegas, muitos conhecidos nossos, assim, na época que se trabalhava em drogaria ou manipulação, ou até em outras áreas, que estão atuando na área de estética, estão atuando muito bem, felizes, motivados, empolgados, né? Mas então, assim, dizer assim, que nós também somos muito empolgados lá no Conselho com esse movimento, assim, que é essa força que vem dos farmacêuticos querer desbravar uma nova área, se especializar, buscar capacitação, né? E isso também nos motiva a correr atrás, né? Podemos dizer, de repente, que não dá para dizer aqui que as palestras sejam melhores ou piores, que são todas boas, mas podemos dizer que daqui a pouco sejam umas palestras mais belas que o Rio Grande do Sul fez, né? Que estão falando de farmácia estética, fazendo uma brincadeira aqui. Bom, vamos para a parte protocolar, depois vamos deixar as meninas falarem, que elas que são as donas da noite aí. Boa noite, colegas. Me chamo Tarso Bortolini e sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Iniciamos agora mais uma qualificação promovida pelo CRF-RS para ampliar os conhecimentos da categoria farmacêutica. Hoje teremos a palestra Entenda a atuação do farmacêutico na saúde estética, que abordará temas como o mercado da estética, panorama da farmácia estética no Rio Grande do Sul, resoluções que embasam a farmácia estética, como tornar-se um farmacêutico esteta, documentação necessária na farmácia estética, principais dúvidas sobre a farmácia estética. Antes disso, alguns recados importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anote as suas perguntas, ao final abriremos para as dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Em nome da diretoria do Conselho, agradeço a presença de quem nos acompanha e a parceria das palestrantes de hoje. Aline Gutierrez é farmacêutica formada pela UBRA, especialista em farmácia estética e farmácia magistral, diretora e fundadora da Skin Cursos, presidente do GTT de farmácia estética do RS em 2019, vice-presidente da Comissão de Farmacêuticos Esteta do CRF-RS de 2015 a 2017, escritora de capítulos de livros, membro da Abrahoff, pioneira na farmácia estética no RS, palestrante em congressos de estética e farmácia, pioneira na técnica e no curso de estética íntima, desenvolveu o método Aline Gutierrez de estética íntima, docente de diversas pós-graduações e de cursos livres de extensão pelo Brasil. Indicada como educadora do ano de 2017 no Congresso Internacional de Estética em São Paulo, atuou por 15 anos em farmácia magistral, foi proprietária de farmácias Empório Farmacêutico. E a doutora Ellen Abdala é farmacêutica, graduada pela Fevale, mestranda em toxicologia na mesma universidade, é especialista em farmácia estética pela Faculdade de Ciências Gerenciais de Salvador, tem MBA em cosmetologia estética e ciências da pele pelo Instituto de Cosmetologia, é pós-graduado em farmácia clínica e atenção farmacêutica pelo IPOG, pós-graduado em educação permanente em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em microbiologia de alimentos pela Fevale, tem formação complementar em harmonização facial em cadáveres frescos pelo Instituto de Treinamento em Cadáveres. É docente dos cursos de pós-graduação na Fevale e na Unisc, coordena um ambulatório prático de aplicação de toxina botulínica e preenchimento facial na Skin Cursos. Foi membro da comissão assessora de farmácia estética do CRF-RS em 2018 e integrou o GT de farmácia estética do CRF-RS em 2019. Bom,
é um baita de um currículo em estética e em outras coisas também das duas, né? Vocês viram. Então, vocês estão em excelentes mãos, né? A palavra está com vocês, doutoras. Bom, primeiramente agradecendo o convite e a oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui com o Conselho, colaborando com os colegas, né, e tentando trazer um pouco mais de esclarecimento dentro dessa área, que, como o Tarso falou, está em ascensão, né, os farmacêuticos adotaram para si, eu mesma adotei para a minha vida, né, eu escolhi o caminho da farmácia estética para seguir, e é um caminho que me faz muito feliz, e eu espero que os presentes aqui, fico contente com o número de inscritos e número de participantes, né, nessa noite, ser tão grande, ter tanta gente interessada nessa área, porque, de fato, é um caminho sem volta, né, é um caminho maravilhoso a ser percorrido, e acredito que a Aline concorde comigo nesse ponto. Verdade. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, a diretoria do CRF aí prestigiando a estética. Eu fico muito feliz por estar aqui com a Ellen e com toda essa equipe que desde o início nos apoiou. Eu faço parte desde o primeiro GT, da primeira comissão de estética, e a gente recebe um apoio muito grande do nosso conselho. Então, isso é muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui. Faço as palavras da Ellen a minha, é um caminho sem volta, a gente se apaixona pela estética. Eu larguei a magistral para poder ir para a estética há 12 anos, e a gente vai implantar um pouquinho a sementinha, né, Ellen, nos nossos colegas, e até o final dessa noite eles vão estar apaixonados pela estética, assim como nós, né. A gente quer agradecer também os outros membros da comissão de estética que estão aqui presentes também, se elas quiserem abrir aí o vídeo para poder aparecerem, a Mariana, a Geisa, a Pati, né, tem mais um colega novo também compondo aí também o GT, o Daniel, né, se eu esqueci de alguém, por favor, me ajuda, Ellen, né, que se vocês quiserem também aparecer, abrir aí o vídeo para poder todos se conhecerem. Ellen, é contigo, eu volto daqui mais um pouquinho, então. Certo, então tá. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Daí, o Chay só me dá um feedback se tá tudo ok. Sabe que a tecnologia, né, ela ajuda, mas às vezes atrapalha. A partir de agora, eu não enxergo mais vocês. A apresentação tá na tela, estão enxergando? Tá na tela, tudo certinho. Tá, beleza, então. Então, a proposta dessa noite é trazer alguns esclarecimentos referentes à atuação do farmacêutico na saúde estética. E eu começo parabenizando vocês por estarem aqui, porque, de fato, é uma noite fria, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão buscando um pouquinho mais de conhecimento ou de interesse, né, numa área talvez nova para alguns, talvez outros já estejam atuando na área, mas, sem dúvida, uma área nova para a profissão, né, uma nova oportunidade dentro da profissão farmacêutica, que já é tão ampla e que nos propicia tantas possibilidades, né, e a estética, ela chegou por último, mas ela vem ganhando espaço, ela vem ganhando apoio, né, e a gente já pegou para nós, então os farmacêuticos, eles estão se destacando no mercado da estética, e isso é muito justo, né, porque agregamos toda uma bagagem de conhecimento que faz parte da nossa formação base. Então, isso é realmente muito interessante. Então, começo agradecendo e parabenizando vocês por estarem aqui hoje, e espero que seja... O nosso intuito é colaborar, né, e espero que a gente consiga atingir esse objetivo. O que a gente vai ver hoje, então? A gente vai, como o Tarso já falou, né, a gente vai abordar um panorama geral em relação à situação da estética atual dentro da farmácia, né, vamos fazer uma análise de mercado, ver o panorama da estética aqui no Rio Grande do Sul, como é que a gente está, o quanto a gente está crescendo, as resoluções, então, que embasam a farmácia estética, o que a gente precisa para se tornar um farmacêutico esteta, né, como se tornar um farmacêutico esteta, o que é necessário, o caminho que a gente tem que trilhar para chegar lá,
qual a documentação necessária dentro da farmácia estética, e a gente vai trazer no final as principais dúvidas que nós lá no GT, né, no grupo de trabalho de estética do CRF, recebemos e auxiliamos a diretoria a solucionar essas dúvidas e a responder a todas elas. Então, a gente fez uma seleção e vai trazer o que normalmente nos é perguntado, mas claro que no final ficamos abertos a mais questionamentos e vocês podem se sentir bem à vontade para colaborar com a gente, certo? Então, pensando na estética, de fato é uma área nova dentro da farmácia, mas o mercado da estética, ele é um mercado que ele está em constante expansão. E atualmente a gente pode observar que o mercado da estética ele não parou. Apesar de tudo, apesar da pandemia, apesar de todos os pesares, né, da situação econômica do país, o mercado da estética ele continua crescendo, ele continua em ascensão, ele é um mercado em expansão. Então, nós, farmacêuticos, estarmos ganhando espaço dentro de um mercado em ascensão é muito benéfico para a nossa profissão também, né? Porque a gente está agregando ainda mais à profissão e ao mercado. Observando uma breve pesquisa no Google, se a gente digitar lá mercado da estética, a gente cai na informação de que nos últimos anos esse setor cresceu 567%. Com certeza, poucos mercados cresceram tanto nesse período, né? E nós estamos invadindo e entrando e ganhando espaço em um mercado que está muito aquecido. Então, isso é muito legal. Vale a pena a gente fazer essa pesquisa e saber onde a gente está pisando. É claro que quem tem interesse nessa área, quem gosta, né, dessa área, saber aonde está pisando é muito importante. Então, quem está pensando em migrar, mas não tem certeza se é uma boa opção, o mercado nos diz que sim, né? Então, uma pesquisa de mercado nos diz que sim, que é uma excelente opção. E quando a gente faz uma análise daí um pouquinho mais específica, pensando na nossa área, como, por exemplo, na parte de procedimentos, essa pesquisa lá nos mostra, esse aqui é o censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Esse censo, ele é de 2018, porque a publicação de 2020, que é a cada 2 anos, em função da pandemia, ainda não saiu. Mas a gente pode observar lá no ano de 2014 até o ano de 2018, a gente teve um crescimento dos procedimentos não cirúrgicos em quase 3 vezes nos últimos 4 anos. E daí, quando a gente fala de procedimentos não cirúrgicos, é exatamente aonde nós, farmacêuticos, podemos atuar. Então, se cada vez mais as pessoas estão procurando procedimentos que são menos invasivos do que as cirurgias, procedimentos que podem ser feitos ambulatoriais, é exatamente nessa área que o farmacêutico está atuando. Então, com certeza, no próximo gráfico que sair da sociedade, a gente vai ter um aumento ainda maior, porque de 2018 para cá, foi quando houve o boom dos procedimentos. Então, eu tenho certeza que esse crescimento vai ser ainda maior, porque além de ter mais profissionais atuando no mercado com esse tipo de procedimentos, a procura ficou muito maior, porque as redes sociais propiciam isso, né? A divulgação do trabalho, o acesso à informação e a mesma acessibilidade em relação aos procedimentos propicia isso, né? E quando a gente pensa no mercado de cosméticos dentro do Brasil, a gente ocupa o 4º lugar no mundo em consumo de produtos cosméticos. A gente só perde para Estados Unidos, China e Japão. Brasileiro gosta muito de cosmético. E quem é que mais entende de cosmético? Farmacêutico. Então, a gente sai aí numa sacada na frente, né, teoricamente, de alguns profissionais, porque a gente já tem a cosmetologia com a gente. Então, dentro da estética, acaba que a cosmeto é um super diferencial, e a gente acaba ganhando espaço, muitas vezes, por já entender de cosmetologia. O farmacêutico, ele já tem essa sacada, tá na nossa veia, na nossa raiz, na nossa formação base. E o que o brasileiro gosta?
estética e cosmético, né? Então, a gente acaba ganhando um espaço e ocupando um espaço que é muito favorável dentro da especialidade. E a gente pensa, mas aí os cosméticos, né, as pessoas acabam não usando tanto, porque, enfim, há um gasto a mais. Não, gente, olha só o que aconteceu na pandemia. A própria P&G, ela teve um aumento, ela aumentou 19% o seu lucro no primeiro trimestre de 2021, vendendo cosmético. Então, apesar do mercado todo no Brasil estar sendo afetado financeiramente, a estética e os cosméticos continuam subindo, continuam aumentando, continuam tendo muita demanda. Então, é um mercado que continua aquecido, apesar de tudo, tá? E o que leva, né, a esse aquecimento? É essa busca pela beleza e pela juventude, né? Isso é uma característica cultural, não só nossa, a nível mundial, mas aqui no Brasil nós temos isso muito forte, né? O Brasil, ele é o país com o maior número de selfies do mundo, e isso quer dizer o quê? Que as pessoas se olham muito mais, né? A pele é o cartão de visita, as pessoas gostam de se ver bonitas, isso faz parte já da cultura do brasileiro, nível mundial, mas o brasileiro tem isso muito aguçado, né? E nós estamos no Brasil ocupando exatamente esse espaço de fala, né? Ocupando exatamente este mercado que está em ascensão. Então, tem uma pesquisa que mostra que cerca de 66% dos consumidores acha que cuidar da beleza não é luxo, é necessidade. Então, a gente está lidando com um público que quer comprar o nosso serviço, né? Ele quer comprar o que a gente está oferecendo. E ele ainda acha que gastar dinheiro para melhorar a aparência física é investimento. E vale a pena porque dá a sensação de felicidade e de satisfação. Então, não é só vender procedimento. A gente está falando, antes de mais nada, que somos profissionais da saúde. Então, a gente também trabalha com beleza e autoestima, né? Quando o paciente diz que ele tem felicidade e satisfação em cuidar da aparência, e nós cuidamos da aparência das pessoas, a gente está exercendo também o nosso papel de profissional da saúde, né? A gente nunca pode esquecer que além de profissional da beleza, né, além de atuar com estética, antes disso nós somos farmacêuticos. E farmacêutico é um profissional da saúde. A gente precisa pensar no paciente como de forma global, né? Apesar de muitas vezes o que ele vem buscar é só externo, mas o nosso olhar de profissional da saúde, a gente consegue muitas vezes auxiliar no ganho, né, no benefício maior do que a estética desse paciente. Então, tendo em vista, né, esse breve início da gente saber contextualizar o que a gente está, aonde a gente está pisando, né, vamos pensar o quão está crescendo essa área, né? O panorama de farmacêuticos no Rio Grande do Sul hoje, a gente tem um total de profissionais registrados no CRF de 15.817 profissionais. Dentre esses, a gente tem apenas 295 farmacêuticos estetas registrados. Parece pouco, tá? Mas esse número, ele está crescendo. Ele corresponde hoje a menos de 2% do total de farmacêuticos. Mas, se a gente olhar em 2018, a gente tinha, na época da comissão, fizemos um levantamento, nós tínhamos 93 farmacêuticos estetas habilitados no dia 5/9 de 2018. E hoje, nós temos 295 farmacêuticos estetas habilitados. Então, em quase 3 anos, nós aumentamos em número de profissionais 300%. Então, a gente está crescendo. É uma área que, como o Tarso falou no início, nós abraçamos e nós estamos nos capacitando cada vez mais para isso, né? Então, a gente vai dar aqui um norte do que vai acontecer
o que precisa acontecer, né, para que cada vez mais tenhamos mais colegas estetas habilitados e aptos a trabalhar com estética, porque esse é um medo, por ser uma área muito nova, muitas vezes o profissional ele tem medo de ingressar, né, porque não sabe o que vai acontecer, porque acha ainda que está pisando, né, em um movimento talvez não tão seguro, e daqui a pouco vai investir numa área que talvez não seja, né, tudo aquilo, mas não, a gente está aqui para provar e para mostrar para vocês que nós ganhamos esse espaço, né, e que a gente vai lutar por ele com unhas e dentes conforme for necessário, né. Então, uma dúvida frequente, né, uma pergunta frequente que se faz é que se o farmacêutico ele pode atuar legalmente na área da estética. As pessoas às vezes têm dúvida se, por ser farmacêutico, ele está legalmente habilitado. E sim, nós podemos sim atuar com estética, desde que o profissional atenda aos pré-requisitos impostos pelas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, que é quem regulamenta a nossa atuação. Então, quem diz o que a gente pode ou o que a gente não pode é o Conselho Federal de Farmácia. E vocês podem ter certeza que o Conselho Federal de Farmácia, assim como o Conselho Regional de Farmácia, está do nosso lado e defendendo a nossa atuação. Então, nós podemos sim, mas a gente precisa fazer da forma correta, tá? Então, quem é que pode atuar? Todo mundo pode atuar com farmácia estética? Depende, a gente precisa de alguns pré-requisitos, como eu falei anteriormente. E quais são eles, né? O profissional farmacêutico, para atuar com farmácia estética, ele precisa estar legalmente habilitado na área de atuação. Quem é que está legalmente habilitado? O profissional formado em farmácia, que concluiu a pós-graduação em farmácia estética regulamentada pelo MEC. A regulamentada pelo MEC é porque tem que ter inscrição lá no Ministério da Educação e tem que ter no mínimo 360 horas. Ou pode também ter concluído um curso reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia. Hoje, nós não temos nenhum curso reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia que atenda, né, todos os pré-requisitos. Então, hoje, a opção é estar regulamentado através da pós-graduação em farmácia estética regulamentada pelo MEC, certo? Então, concluí a pós-graduação. Posso trabalhar? Não, ainda não. Tu precisa informar o conselho que você concluiu a pós-graduação. Lembra que eu falei ali que nós temos 295 profissionais habilitados registrados? Talvez a gente tenha mais colegas que concluíram a pós-graduação, mas que de repente não se registraram no conselho porque resolveram não atuar na área, tá? Então, concluir a pós-graduação, eu preciso apostilar o meu certificado junto ao Conselho Regional de Farmácia para receber o título de especialista. O caminho para se tornar um farmacêutico esteta, o caminho inicial é esse. Primeira coisa, estar formado em farmácia, concluir a pós-graduação e informar o conselho que eu concluí essa pós-graduação, tá? Informando o conselho, eu vou receber o título de especialista. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as resoluções que embasam a farmácia estética, tá? Por quê? Porque a gente acha que não tem embasamento e tem gente que às vezes discute em relação a isso, né? Em relação a não ter legislação, em relação a não ter embasamento. E isso não é verdade, nós estamos muito bem embasados pelas resoluções do Conselho Federal de Farmácia. O que a gente tem hoje? A gente tem uma resolução em recurso, que é a resolução número 573 de 2013. Essa resolução, ela dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na saúde estética e ela dá a responsabilidade técnica por estabelecimentos que executam as atividades afins. E ela ainda está em recurso, tá? Então, a gente tem aí um caminho que vem sendo percorrido, mas não está totalmente perdida e outros caminhos estão se abrindo. Então, sim, essa resolução está em recurso,
Mas nós temos a resolução número 616 do ano de 2015, que ela define os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da saúde estética. E ela ainda amplia o rol de técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos utilizados pelo farmacêutico em estabelecimentos de saúde estética. Ou seja, a 573 realmente está em recurso, tá? Mas nós temos a 616 nos amparando, tá? E essa resolução, ela está em pleno vigor, tá? Ela está valendo. Então, ela nos dá embasamento para fazer o quê? Ela nos dá embasamento para atuar com toxina botulínica, com preenchimento facial, com microagulhamento. Então, são técnicas de ampla utilização, né, e nós podemos sim fazer baseados na resolução 616 de 2015, tá? Ninguém pode discutir isso com a gente, porque essa resolução está em vigor. Então, se vocês, porventura, forem questionados se vocês podem ou não atuar com toxina botulínica, preenchimento facial ou microagulhamento, podem afirmar que sim. Assim como ela também regulamenta a carboxiterapia, a intradermoterapia e a criolipólise, como procedimentos que podem ser realizados pelo farmacêutico esteta, certo? Então, está muito bem embasado e a gente tem segurança para trabalhar com esses procedimentos. A gente tem ainda que nos dá embasamento a resolução número 645 de 2017, que ela inclui, né, alguns anexos na 616, e inclui mais alguns procedimentos, que são o fio lifting de autossustentação e a laser terapia ablativa, certo? Então, todos esses procedimentos, eles estão regulamentados, vigentes e valendo, tá? A gente pode discutir com qualquer pessoa hoje que questionar a nossa possibilidade de atuar com esses procedimentos, tá? Porque nós estamos amparados pelo Conselho Federal de Farmácia através dessas duas resoluções, 616 e 645, certo? A gente tem também ali em recurso a resolução número 669, que ela é de 2018, então ela também regulamentava, né, a profissão de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética, mas ela continua em recurso, tá? Então, essa também é uma resolução que está em haver, né? A gente não pode contar com ela no momento, porque ela está na justiça ainda, tá? Então, ela definia esses exercícios técnicos, mas ela também foi tirada de pauta no momento, tá? Mas não se assustem, porque estamos muito, muito bem amparados, tá? Depois, né, que nos dão mais embasamento e mais segurança em atuar dentro da área da estética, a gente ainda pode contar com a resolução número 586 do ano de 2013, que ela regulamenta a prescrição farmacêutica e ela dá outras providências também. Então, é a resolução da prescrição, não é específica da farmácia estética, é da prescrição farmacêutica dentro do âmbito profissional, né, sendo profissional farmacêutico, mas ela nos embasa, né, em questão de questionamentos referente à prescrição estética. Então, ela nos dá um embasamento satisfatório em relação à prescrição, tá? A gente pode sim prescrever sendo farmacêutico, desde que a gente atenda à resolução 586 de 2013. E a gente tem a 585 de 2013, que ela regulamenta as atribuições clínicas e que também, dentro da estética, ela pode nos amparar em determinados casos, né? Muitas vezes o farmacêutico esteta, ele também pode ser farmacêutico clínico e pode usar, né, dessa legislação ao seu favor. Depois a gente ainda tem a RDC 63, de 2011, né, que ela fala sobre as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde, que é interessante que a gente conheça dentro da área da estética, para que a gente trabalhe de acordo com a 63, né, com a 63, porque a gente tem que trabalhar
como um serviço de saúde, né? Lembrando que, além da estética, nós somos profissionais de saúde. Então, a gente vai seguir a mesma legislação, tá? A mesma RDC. E tem ainda a RDC 50, que dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, aqui é quando a gente pensa na parte da obra, tá? O que eu preciso fazer? Como que tem que ser meu chão? Como que tem que ser meu piso? Como que tem que ser minha parede, minha pintura, meu teto, minha pia, né? Eu tenho uma RDC que me embasa. Então, lembrando que um estabelecimento de saúde estética, antes de mais nada, é um estabelecimento de saúde, ele vai obedecer a mesma RDC 50 que todos os estabelecimentos de saúde obedecem. E a gente tem lá uma lei, que é a Lei 13.643, de 2018, que ela não é específica da farmácia estética, mas ela regulamenta a profissão de esteticista e cosmetólogo e técnico em estética, tá? Então, aqui a gente está falando em termos de lei que regulamenta outras profissões que envolvem a estética. E aqui cai por terra aquela visão, né, de que só determinados profissionais podem trabalhar com a estética, né? Só a medicina, ou só a odontologia, ou só... Não, aqui, se eu tenho regulamentado a profissão de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética, isso tem amplitude para as demais profissões, né? Isso nos mostra que não está restrito a um único grupo. Então, a gente, às vezes, tem medo de ser questionado quanto a isso, né? De estar invadindo a área de alguém. E nós não estamos invadindo a área de ninguém, nós estamos criando uma nova área dentro da nossa profissão. Então, isso nos dá um pouco mais de segurança em relação à atuação dentro da estética. Tá? Tem mais uma resolução ainda para que vocês entendam que nós estamos bem embasados, tá? A gente não está fazendo nada de loucura. O Conselho Federal, ele nos dá esse embasamento, ele nos dá essa base para poder atuar, né? O Conselho jamais aprovaria uma atuação nova dentro da nossa profissão se não houvesse embasamento, tá? Então, nós estamos muito bem amparados. A gente tem ali a lei número 6.437, de 77, que é uma lei bem antiga, que ela configura a relação de infrações à legislação sanitária, que estabelece algumas sanções, né, respectivas e dá outras providências, que o que a gente precisa saber dela? Que a gente nunca pode utilizar produtos e equipamentos sem Anvisa, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Voltando ao princípio de que somos profissionais da saúde, a gente não faz aquilo que não é correto, né? Então, utilizar produtos sem Anvisa e equipamentos sem Anvisa é contra a lei, né? Então, além de estar cometendo uma infração legal, né, a gente está indo contra a ética da nossa profissão, né, que em primeiro lugar é não causar dano aos demais. Então, baseado, para que vocês entendam, né, atualmente, os procedimentos que eles estão na 573, como eu falei lá no início, que é uma resolução que hoje se encontra em recurso, os procedimentos que contêm, né, que estão contidos nessa resolução, eles hoje estão temporariamente barrados, né, temporariamente eles ainda não podem ser realizados, que é a cosmetoterapia, a eletroterapia, a iontoforese, a laser terapia, a luz intensa pulsada, os peelings, a radiofrequência e a sonoforese. Quer dizer, então, Ellen, que o farmacêutico não sabe fazer esses procedimentos? Não, de forma alguma. Quer dizer apenas que a gente está com um impasse judicial em relação a esses procedimentos. Não quer dizer que nós não somos capacitados e nem que a gente não vai voltar a fazer um dia, né? Mas hoje nós temos esse impasse judicial. É óbvio que o farmacêutico tem competência e capacidade para realizar todos esses procedimentos, né? A gente faz tantas outras coisas, imagina se não poderíamos. Mas hoje eles estão temporariamente impedidos pela justiça,
tá? Não é o conselho que está dizendo, não é eu que estou dizendo, não é o GT que está dizendo. Quem está dizendo isso hoje é a justiça, tá? Então, a gente, por hora, está com esse rol de procedimentos suspensos, tá? Temporariamente. Então, terminei a minha especialização. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, registrar minha habilitação junto ao Conselho Regional de Farmácia, tá? Para me tornar um farmacêutico esteta regulamentado. Como que eu faço isso? Eu preciso informar ao Conselho através de um formulário que está disponível no site, tá? E da apresentação do meu diploma e da minha carteira de identidade profissional, que é aquela carteirinha marrom que a gente recebe quando se forma, né, e a gente não sabe para que serve muitas vezes, mas é para a gente apostilar, né, as nossas anotações profissionais. Então, aqui é uma anotação de especialização. Então, vocês podem ir lá no site, ou podem entrar em contato com a orientação técnica do conselho, pegar o formulário lá no site, preencher o formulário e encaminhar lá para o conselho. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, se vocês decidirem, né, atuar na área da estética, concluindo a especialização, precisa se registrar. Quanto custa, Ellen, para me registrar, né, para fazer essa averbação de especialidade? A averbação de especialidade, ela é gratuita, ela não custa nada, tá? Então, não tem por que não fazer. E eu posso fazer a averbação com o meu diploma, se a universidade assim me fornecer, ou eu posso fazer a minha averbação provisória através do meu certificado de conclusão de curso, que também é um documento válido, tá? Emitido pela universidade ou pela instituição que vocês concluírem após graduação, e posteriormente vocês levam o diploma, porque nem sempre a universidade ou a instituição ela vai disponibilizar o diploma imediatamente, tá? Às vezes vai levar ali um tempinho para que vocês possam ter acesso a esse diploma. Então, vocês podem sim fazer a averbação com o certificado de conclusão de curso, mas ela vai ser uma averbação provisória e posteriormente vocês precisam apresentar o diploma. Tá? Então, aí entra aquela questão muito importante da universidade ou da instituição ser registrada no MEC, né? Senão ela não vai conseguir te entregar o diploma e tu não vai conseguir concluir a sua averbação, certo? Depois disso, né, já me registrei e agora eu quero abrir uma empresa, né, para trabalhar na farmácia estética. Muitas vezes, gente, esse é um empecilho, né? Porque a gente nem sempre foi preparado para empreender. Então, aqui, uma dica que a gente traz é entrar em contato com um contador para que vocês entendam as opções jurídicas mais adequadas para o projeto que vocês querem fazer. Aí que vocês façam isso desde o início. Porque muitas vezes a gente vê colegas abrindo empresa, fechando empresa, abrindo numa categoria, mudando de categoria, e cada vez que a gente faz essas alterações junto à junta comercial, isso gera custo. Então, se vocês já começarem certo, né, já começarem sabendo qual é a carga tributária que vocês vão pagar, qual é o imposto que vocês vão pagar, qual é a categoria que vocês se enquadram melhor, já fazer, né, os formulários todos corretos, vocês precisam de uma orientação profissional. E a melhor pessoa para orientar vocês nesse passo, depois de já estarem registrados, de já poderem atuar, é entrar em contato com um contador, né, um contador de confiança. É ele que vai informar sobre toda essa questão da legislação tributária pertinente ao negócio que vocês querem empreender, certo? Seguindo, então, né, depois que eu me registrei no conselho, já registrei a minha empresa, o que eu preciso fazer? Eu preciso informar o conselho que a minha empresa existe, tá? E daí, sim, eu preciso, depois de definir a forma jurídica mais adequada, né, que isso quem vai decidir é vocês e o contador, vocês precisam fazer o cadastro de atividade farmacêutica junto ao CRF. Tá? E daí vocês vão cadastrar o quê? Vocês vão cadastrar atividade farmacêutica de estética, né? Eu posso ter
um consultório de acupuntura, um consultório farmacêutico, posso ter terapia floral, né? Mas se eu sou um farmacêutico esteta, eu vou registrar a minha atividade profissional como estética, tá? E daí também tem tudo lá no site do Conselho, isso está tudo disponível, e a orientação técnica também pode dar esse amparo, né, para vocês na hora de preencher os formulários, para que vocês não preencham os formulários errados. É tudo muito simples, tá, gente? É tudo meio autodidata lá, vocês conseguem fazer com bastante tranquilidade, certo? E o quarto passo, né, já me cadastrei, já decidi a minha empresa lá com o meu contador, já informei o CRF que a minha empresa existe, eu preciso providenciar as licenças necessárias para o funcionamento do estabelecimento. Tá? O que são essas licenças? Essas licenças vão variar dependendo de cada município, tá? Mas a gente fez um apanhado geral que o mínimo que o estabelecimento de saúde precisa ter é alvará de bombeiros, certidão de viabilidade, que é a certidão, o alvará de localização, licença ambiental e alvará sanitário. Quem já trabalha em farmácia não é muito diferente disso, né? Claro que tem as suas particularidades, mas isso é o mínimo que um estabelecimento de saúde precisa apresentar para a Secretaria de Saúde do município para conseguir o alvará de saúde, né? Então, no mínimo, a gente tem que ter essas 4 licenças aí. E tem que verificar sempre com o município, porque quem é que vai fazer a fiscalização do ambiente de trabalho de vocês? É o município, tá? É a Secretaria de Saúde do município. Então, por isso que tem essas variações locais, porque às vezes o município tem alguma particularidade em relação ao outro, certo? E agora a gente vai passar para as dúvidas mais frequentes recebidas lá pelo GT. Tá? E daí eu vou passar a palavra para a Aline e sigo aqui encaminhando os slides. Então tá, pessoal, boa noite. Complementando um pouquinho o que a Ellen falou agora há pouco, a gente precisa entender, né, eu sempre inicio as minhas aulas quando tem bastante farmacêuticos ou da pós específica para farmacêuticos, que o farmacêutico é o profissional mais capacitado que tem na estética, na saúde estética. Por quê? A gente entende de cosmeto, a gente entende de exames laboratoriais, a gente entende de prescrição, nutracêuticos, medicamentos, nutricosméticos, anatomia. A gente faz uma avaliação, uma anamnese como ninguém. Então, a gente precisa tomar isso para a gente. Então, a fala do Tarso, a fala da Ellen, complementando, eu acho que o farmacêutico tem muito a ver com a estética. E nós, né, que iniciamos ali a estética, né, o pessoal aí do GT, Ellen, eu, Patrícia, né, a gente tem uma infinidade de colegas que já passaram também pelos outros GTs, a Jana, a Vanessa, que são profissionais que já estão aí há mais tempo no mercado, a gente sempre frisa isso, nós temos que pegar o que é nosso, né, vamos pegar a prescrição para a gente, vamos estudar nutracêuticos, nutricosméticos, vamos associar isso às nossas prescrições. Exames laboratoriais, eu agora estou acrescentando muito essa questão de pedir os exames laboratoriais do meu paciente, analisar interações e ver a questão hormonal, a gente pode contribuir. Eu, como trabalho com o público acima de 40 anos, porque eu trabalho muito com estética íntima, né, e com rejuvenescimento, eu estou muito focada nessa questão hormonal, auxiliando as mulheres, porque muitas vezes vão ao ginecologista e o ginecologista diz assim, não, tá normal o teu atraso de 40 dias, não, tá normal o teu atraso de 60 dias, opa, não tá normal isso. Uma mulher com 45, 46 anos, dando atrasos, ela está me sinalizando alguma coisa, ela está sinalizando que ela está num climatério, numa perimenopausa, que os hormônios estão desequilibrados e, com isso, muitas vezes, eu não consigo ter efetividade no meu tratamento. Então, às vezes, eu estou lá suplementando com Exinutriment, com Verisol,
e esse paciente não está evoluindo. Por quê? Porque eu tenho um desequilíbrio hormonal. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nessa fatia de mercado, né, os novos farmacêuticos que estão aí pensando em ir para a área da estética, porque às vezes diz, porque está saturado, porque tem muito esteta. Não, não tem. Abriu para uma gama, biomédicos, enfermeiros, mas a gente tem o nosso diferencial. Nós sabemos prescrever, né? Então é diferente, às vezes a gente dá uma aula de prescrição aonde é misto. Os farmacêuticos saem anos-luz na frente do que os outros profissionais, justamente porque a gente tem um entendimento de como a gente manipula. Lá, a farmacotécnica, né? O professor Renato, que dá aula de farmacotécnica, lembrei dele aí, que compôs aí a diretoria passada. Então, a gente precisa pegar isso pra gente, tá, pessoal? É muito importante a gente pensar e ter uma visão total da saúde do nosso paciente. Tá? E o farmacêutico faz isso como ninguém. Por quê? Porque ele presta atenção na saúde do paciente dele, certo? A gente aqui fez um apanhado, né? Já desde 2019, esse material vem sendo elaborado com as dúvidas frequentes. E essas dúvidas, elas acabam se repetindo, né? E agora a gente também pegou as dúvidas da orientação técnica, né? A gente atualizou essas dúvidas e eu fui observando aqui pelo chat que muitas dúvidas que vocês têm, a gente vai esclarecer hoje, porque está aqui no material, porque essas dúvidas vão se repetindo e a gente tem esse material pronto para disponibilizar para vocês, né? Caso algum colega aí mesmo assim ainda fique com dúvida, a gente também pode solucionar essas dúvidas no final da apresentação. Mas a grande maioria das dúvidas que vocês foram colocando aqui, a gente vai comentar elas todas essa noite. Pode passar, amiga, por favor? Então, quem fez curso livre de toxina preenchedor pode aplicar antes de terminar a especialização? Não, pessoal. Não pode. Eu preciso concluir a especialização, averbar, para depois começar a aplicação. E outra dúvida sobre a toxina, que a toxina é a queridinha, né? A gente sempre chama que é a cereja do bolo, porque todo mundo quer toxina e quer toxina. Posso fazer um curso livre de toxina e aplicar lá no meu consultório farmacêutico dentro da drogaria? Não. Não pode, e isso já aconteceu, né, da gente, de uma fiscalização, pegar vidros de toxina. Pessoal, a gente não pode aplicar, eu preciso ter especialização. Curso livre, ele capacita, ele não habilita. Essa é a grande diferença. Então, posso fazer cursos livres? Posso, mas eu não posso aplicar aquela técnica, caso eu não tenha habilitação. Então, a gente precisa prestar atenção, e eu, como tenho uma escola, eu sempre, quando eu vejo, né, que é um colega que está com muitas dúvidas e que pede para falar comigo, eu sempre digo, olha, nem adianta tu fazer, tu vai perder tempo e vai perder o teu dinheiro investindo num curso que você não vai poder aplicar depois. Então, pega o teu dinheiro e investe numa pós-graduação. E aí, sim, você vai estar habilitado, depois que concluí-la, a aplicar toxina. E uma das dúvidas muito frequentes, que é o que aconteceu ali várias vezes pela organização, pela orientação técnica, é: o meu curso livre tem o MEC, então eu posso aplicar? Não, pessoal, porque curso livre não precisa de MEC. De repente, quem tem MEC é a instituição que está fornecendo aquele curso, porque muitas vezes algumas instituições vendem módulos separados da pós para outras pessoas, né, para outros profissionais. E mesmo essa instituição tendo MEC, não adianta, sendo curso livre. Eu preciso ter especialização, reconhecida pelo MEC e averbada pelo conselho, certo? Passar a próxima. Se o profissional atuar, que foi que a gente já comentou, né? Se o profissional atuar apenas com curso de capacitação, sem averbação de especialização junto ao conselho,
ele vai estar cometendo uma infração ética. Então, isso é muito importante que fique claro a todos os colegas. Não é porque você fez um curso de toxina que você pode pegar no final de semana uma caixinha de isopor, um vidrinho de botox e sair aplicando. E isso a gente sabe que acontece, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, como é que pode, né? A pessoa desconhecer a sua resolução. Né? Então, por favor, a gente pede, né? Se você já concluiu a sua pós, averbe no conselho, a gente precisa ter os números atualizados, isso a gente vem lutando por várias gestões aí da comissão do GT do grupo técnico. A gente precisa que esse profissional que já concluiu a pós se averbe, para poder a gente ter um número real de farmacêuticos, e a gente pede aos outros colegas que, por favor, né, repense essa atitude de fazer cursos livres e sair aplicando essas técnicas. Por quê? Porque quando acontecer algum problema, é uma classe toda que cai. Não é somente você. É uma classe inteira que vai junto com você. Então, a gente precisa prestar atenção ao próximo, um pouco até de empatia, né? Acho que a gente vem falando tanto dessa questão de responsabilidade social. A gente precisa pensar no próximo. Poxa, o pessoal vem lá, tá lá lutando há anos, né, para poder conseguir resoluções, conseguir ampliar o rol de técnicas. Então, eu vou trabalhar legalizado, certo? Então, isso é um apelo até que a gente sempre faz. Posso exercer a farmácia estética em consultório farmacêutico dentro da farmácia? Outra pergunta, e uma colega perguntou sobre isso, né? Eu vi que alguém perguntou sobre essa questão de que, eu posso exercer dentro da farmácia? Não, pessoal, não pode. Por quê? Porque a gente tem uma lei federal, que é 5.991, e a RDC 44. Então, essa prática da farmácia estética dentro de um consultório farmacêutico, dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, não pode acontecer. E dentro de uma farmácia magistral, também não pode acontecer, ok? Então, é vedada a oferta de outros serviços que não estejam relacionados com a dispensação de medicamentos e atenção farmacêutica, perfuração de lóbulo auricular, nos termos desta resolução, que é a RDC 44. A próxima. Além da dispensação, né, o capítulo que se enquadra esse texto é o capítulo 6º, aonde diz que poderá ser permitida às farmácias e drogarias prestações de serviços farmacêuticos conforme requisitos e condições estabelecidas. Quais são elas, né? Então, o farmacêutico pode prestar os serviços de perfuração de lóbulo, colocação de brincos, atenção farmacêutica, aferição dos parâmetros fisiológicos, atendimento domiciliar. Isso sim, isso está respaldado pela 44. Agora, trabalhar com estética dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia, isso não é possível, ok? Mesmo o farmacêutico sendo habilitado em estética, tá? Ele precisa estar dentro de um estabelecimento de saúde estética. Posso exercer a farmácia estética em consultório farmacêutico dentro de salão de beleza? Então, é outro questionamento, né? As caixinhas que, às vezes, elas acabam percorrendo salões aí no interior, que é uma preocupação nossa, justamente porque pela estabilidade da toxina, né? A toxina, ela tem que ficar refrigerada. A gente sabe que, às vezes, fica andando muito tempo dentro de caixa de isopor, isso não pode acontecer, ok? E a gente não pode trabalhar juntamente com um salão de cabeleireiro. Por quê? Porque a 616 define que a atribuição do farmacêutico à atuação em estabelecimentos de saúde estética. Então, eu preciso trabalhar dentro de um consultório, dentro de uma clínica, um estabelecimento que seja específico de saúde e de estética, e não de embelezamento, que é diferente, ok? E a RDC 63 define que o serviço de saúde, o estabelecimento de saúde é destinado a prestar assistência à população
na prevenção de doenças, no tratamento e recuperação e na reabilitação de pacientes. Então, a gente tem que entender, botar na nossa cabeça que a estética, né, a estética que a gente faz, ela visa a promoção da saúde do nosso paciente. E a Organização Mundial da Saúde já preconiza, a gente precisa ter o bem-estar físico, psíquico e biológico. Então, a gente precisa trabalhar englobando o bem-estar do nosso paciente. Então, é isso que a gente precisa diferenciar. Aonde é que eu estou? Estou num serviço apenas de embelezamento, então eu não vou poder atuar dentro de um salão de beleza, ok? Preciso estar presente em todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Essa é uma questão bem corriqueira, que é, né, vamos dizer assim, na estética, eu digo que é o nosso grande diferencial. A gente pode fazer o nosso horário, né, a gente não tem que cumprir um horário pré-estabelecido. Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma agenda. Então, diferente da farmácia e da drogaria, não existe uma legislação específica que obrigue a presença do farmacêutico no horário integral. Então, quando o farmacêutico não estiver presente, não vai ocorrer a prestação daquele serviço. E isso é uma flexibilidade muito grande que os farmacêuticos estetas têm para justamente montar a sua agenda, o seu horário de atendimento, né? E não ficar restrito, muitas vezes, a farmácia, a magistral, a drogaria, que a gente tem que cumprir aquele horário, né, estabelecido ali pela nossa certidão de regularidade. Próxima. Estabelecimento de saúde estética poderá ser fiscalizado pelo CRF? Sim, ele vai ser. Por quê? Porque tem um profissional farmacêutico trabalhando naquele estabelecimento. Então, a gente vai sofrer fiscalizações também, ok? Então, a fiscalização do exercício profissional é a principal atribuição do CRF e visa benefícios à saúde pública. Isso é muito importante. Por isso que ele tem que estar lá fiscalizando. Porque, assim como a gente viu que a Ellen falou, a gente tem leis que nos obrigam a trabalhar com equipamentos, com Anvisa, com descartes, com recolhimento de lixo biológico. E o conselho vai fiscalizar o farmacêutico, sim, ok? Bem como a valorização do farmacêutico perante a sociedade. Pode passar? Então, né, o fiscal, ele tem uma ficha de fiscalização. Nós, em 2018 ou 2019, me corrija, Ellen, se eu errar o ano, a gente, foi 2019, né? Uhum. 2019, até a gente fez uma atualização na ficha de fiscalização voltado para a farmácia estética. Então, né, os nossos fiscais aí tem, eu já digo, nossa, né, que eu já me englobo, né, Letícia? Eu digo, nossa, eu faço parte do conselho, né, a gente tá lá lutando. Então, assim, hoje os nossos fiscais, eles têm uma ficha que foi elaborada pela comissão anterior, né, então, a gente tem ali alguns requisitos que a gente achou que eram ali obrigatórios eles darem uma olhada e fiscalizarem. Então, a ficha, ela é voltada para a farmácia estética, ok? Então, o fiscal vai chegar, vai ter a ficha, vai fazer a fiscalização. Se tudo estiver dentro dos pré-requisitos, ok, finaliza a fiscalização. Se tiver alguma falha, algum desvio de conduta, vai passar por uma orientação profissional, e se for algo aí mais grave, dependendo, né, das infrações, daí vai seguir o curso e vai ser encaminhado, né, para processo ético, ou então encaminhamento à Visa, Ministério Público, assim como os outros profissionais, nós também vamos ser fiscalizados igualmente, ok? É necessário possuir especialização em farmácia clínica para prescrever os ativos com finalidade estética? Não, pessoal.
farmacêutico já tem por direito a prescrição. Então, é isso que eu digo, é isso que eu falo para os meus alunos. Vamos pegar essa fatia de mercado, vamos prescrever, vamos orientar, vamos fazer uma boa anamnese completa, vamos investigar o intestino daquele paciente, vamos investigar deficiência de vitamina D, né, que tá todo mundo com a vitamina D, sempre brinca, a vitamina D tá toda lá no pé. A gente precisa fiscalizar, a gente precisa observar o meu paciente, o porquê da queda de cabelo, o porquê da unha que quebra, o porquê da cândida recidiva, o porquê daquela pele seca. De repente, o paciente come um monte de açúcar, toma chimarrão depois das 8 e tem problema de insônia. E aí que a gente entra, orientando o paciente, prescrevendo. Bom, ele come, ele tem um excesso de açúcar, tem um processo inflamatório, tem uma queda de cabelo, tem rugas em paralelo, vou prescrever um glicoxil, um antiglicante. Então, é isso que eu digo, né? O farmacêutico tem que pegar essa fatia de mercado porque a gente domina a prescrição, tá? E a gente não precisa fazer uma outra pós, para poder fazer a prescrição dos ativos com finalidade na estética. Então, a prescrição farmacêutica está regulamentada pela Resolução 586 do Federal e todo farmacêutico que possua conhecimentos e habilidades clínicas que abranjam lá boa prática de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal é muito importante. A gente precisa entender, ler o paciente, o que aquele paciente quer te dizer, né? Farmacologia, clínica e terapêutica. Então, nós podemos sim fazer prescrições. Próxima. A prescrição pode exercer em diferentes estabelecimentos, então eu posso atender em vários consultórios farmacêuticos ou em parceria com outros profissionais também, sempre respeitando o princípio de confidencialidade, privacidade do meu paciente durante o atendimento, todas a resolução 586, ok? Então, a prescrição farmacêutica, se, né, eu vou precisar de uma especialização em farmácia clínica se a gente for prescrever medicamentos cuja dispensação exige a prescrição médica, que o que na estética, né, o que a gente prescreve não precisa da pós em farmácia clínica. Agora, se você quiser, né, aumentar o seu rol de medicamentos, de terapêutica, daí sim você vai ter que fazer a pós em clínica, ok? Próxima. Quais ativos podem ser prescritos pelo farmacêutico esteta? Então, compete ao farmacêutico prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, como eu já dei aí alguns exemplos, cuja dispensação não exige a prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados, preparações magistrais, plantas, drogas, vegetais, outras categorias. Então, a gente pode prescrever lá nossa tintura de própolis para aumentar a imunidade, a gente pode prescrever medicamentos, suplementos, nutricosméticos industrializados, a gente pode fazer prescrições e encaminhar para um colega da magistral aviar esse medicamento, né, esse manipulado para o nosso paciente, desde que a gente siga todas as orientações de prescrição, receituário timbrado, nome do medicamento, nome do paciente, a escrita legível, correta, sem siglas, concentrações estabelecidas e o carimbo, que também é muito importante, junto com toda a identificação aí do estabelecimento. Próxima, Ellen. Farmacêutico esteta pode realizar bloqueio anestésico? Essa pergunta é recorrente, né? E aí, eu posso fazer anestesia tópica? O que eu posso fazer? Sim, pode fazer o bloqueio. 616 já nos dá essa liberdade, já nos dá esse respaldo de fazer os bloqueios. Então, o farmacêutico esteta, devidamente habilitado e averbado, né, isso a gente tem que bater várias vezes, poderá fazer o uso de técnicas de anestesia tópica, infiltrativa local ou de procedimentos com bloqueios anestésicos referente
a região tratada no preenchimento não permanente. Então, sim, a gente pode ali fazer um bloqueio, usar um anestésico tópico para fazer um microagulhamento, ou um bloqueio para fazer um preenchimento, e a gente sempre frisa, ok? Eu preciso me capacitar, eu preciso me capacitar. Estudar sempre, e uma das coisas que eu digo sempre para os meus alunos, faça 1, faça 2, façam 3 cursos naquela área que tu quer te especializar. Depois, vá para congresso, compre livro, baixe artigo. As pessoas não sabem, a gente pode baixar artigo gratuitamente pelo Google Acadêmico. Todo mundo tem Gmail. Entra no Google Acadêmico, vai em biblioteca, coloca lá os títulos que tu quer, tipo microagulhamento, preenchimento, fios, e aí tu vai recebendo a cada 2, 3 dias um monte de artigos referente àquelas palavras-chave. Não tem custo nenhum, pessoal. Eu digo assim, ó, quem quer estudar, estuda. Tem cursos caros? Sim, a gente precisa, né, dos renomados, mas tem coisas que tu pode estudar em casa, que tu pode baixar um artigo científico e ler, né? Eu acho assim, as pessoas querem tudo muito na mão, a gente precisa correr atrás, tá? E a gente tem ferramentas para poder correr atrás e se especializar. Quanto mais a gente estuda, muitas vezes a gente acha até que a gente não sabe tudo, né? Então, a gente precisa estar estudando, estudando, estudando sempre, ok? Farmacêutico esteta, pode realizar atendimentos em mais de um local? Essa pergunta uma colega fez agora há pouco, tá? Sim, pode fazer. As normas do Federal sobre saúde estética estabelecem que cabe aos farmacêuticos a realização do procedimento estético em outros serviços de saúde estética. Então, tu pode ter o alvará em mais de uma clínica, você pode atender em mais de uma clínica, desde que esse estabelecimento tenha, né, toda a documentação sanitária, visa local, conselho, está tudo ok? Sim, você pode atender em mais de um estabelecimento de saúde estética. Portanto, é possível considerar que o farmacêutico esteta poderá atuar em mais de um estabelecimento licenciado pela vigilância. Você precisa ter o alvará local, e aí você pode atender em mais de um. Próximo. Qual legislação devemos seguir na hora de montar a estrutura física do consultório? Piso, pia, sala de atendimento, é resolução 50, que a Ellen citou agora há pouco, né? Aquela resolução é a resolução que vai dispor o regulamento técnico de como deve ser o piso, as paredes laváveis. O farmacêutico está acostumado, né? A farmácia magistral tem isso, farmácia, drogaria tem, o posto de saúde tem. A gente está acostumado, pop para nós a gente tira de letra, né? Então, isso, toda essa estrutura e legislação segue essa normativa e nada diferente do que a gente está acostumado aí também. Próximo. Quais os documentos necessários no estabelecimento de saúde estética? Essa aí é uma pergunta também bem recorrente. Registro no CRF, alvará de saúde, alvará de bombeiros, e aí entra, né, gerenciamento de resíduos, contrato com empresa prestadora, laudo de desratização e desintetização, limpeza de caixa d'água, caso a tua água não venha direto aí do encanamento da rua, então se tiver uma caixa d'água no seu prédio, temos que pedir esse laudo para o síndico, passa de procedimentos operacionais, manual, laudo de calibração de autoclave, controle biológico de autoclave. Então, tudo que o farmacêutico já está acostumado a fazer, a gente vai seguir essas mesmas normativas para o seu consultório, para o seu estabelecimento de saúde estética. E é muito importante arquivar, ok? Arquiva os documentos. Ah, não quero ficar com tanto papel. Hoje em dia, a gente consegue escanear esses documentos e criar pastas e deixar isso arquivado dentro da nossa empresa. A gente precisa arquivar. Se o meu recolhimento do meu risco biológico é de 15 em 15 dias, então, cada vez que o pessoal lá do recolhimento vai até o meu estabelecimento, ele vai gerar uma ordem de recolhimento.
e a gente precisa arquivar esses recibos que eles fornecem para a gente. Próxima. Como iniciar a prática de ozônio na minha clínica de estética? Né, o ozônio agora é o queridinho, né, também aí do momento, e aí a gente quer colocar a ozônio junto na estética. Aí eu quero tratar um capilar, uma celulite, uma gordurinha, posso trabalhar na minha clínica de estética? Aí a gente tem uma ressalva, você até pode, mas desde que você tenha verbação em ozonioterapia. Então, a gente tem a resolução 695 de 2020, que o farmacêutico, para trabalhar com ozônio, tem que ter a verbação na área. Pode ser através de curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, ou então cursos livres reconhecido pelo federal, ok? No caso da estética, a gente, assim como a Ellen falou, ainda não tem nenhum curso livre reconhecido pelo federal. Na ozônio, me parece que já tem aí alguns, ou em trâmites de reconhecimento, mas já tem aí um outro movimento na questão do ozônio, certo? Próxima. Farmacêutico esteta pode postar fotos de antes e depois? Pode, pessoal, pode postar, ok? A gente tem uma resolução 658 que nos autoriza aí a publicação de imagens do nosso paciente. Porém, a gente precisa o quê? Ao direito de imagem. Então, ele precisa assinar o termo de autorização de imagem. Não pode ter ali a identificação do teu paciente, né? Então, a gente precisa preservar a identidade desse paciente, até mesmo para não causar constrangimento a ele. Então, é bom senso, certo? A minha experiência, tudo documentado, tá? Porque às vezes eles podem mudar de ideia, o paciente muda de ideia, né? Ah, você está fazendo dinheiro no meu antes e depois. Por isso, você precisa ter um documento muito bem detalhado, peça para o seu advogado, né, redigir, isso até a gente encontra na internet, mas é sempre bom passar aí pelo crivo aí do nosso advogado, a gente sempre tem aí um advogado na família para justamente olhar e ver se esse documento nos dá respaldo, tá? Mas é muito importante que o paciente assine o direito de imagem, certo? Próxima. É possível ter dentro de uma clínica de estética um laboratório de manipulação para formulações cosméticas de uso tópico? Essa pergunta foi de uma colega, algo ali bem semelhante. Não pode, pessoal. São atividades distintas. Uma coisa é farmácia magistral, outra coisa é farmácia estética. Não pode misturar as duas coisas no mesmo estabelecimento. Tem que ter áreas específicas, licenciamentos específicos, tudo é diferente. Então, não dá para a gente misturar as duas coisas no mesmo estabelecimento, certo? Próxima, que vai complementar essa dúvida. É possível comercializar produtos manipulados dentro de uma clínica de estética? Não pode. Eu não posso revender, repassar um produto manipulado dentro da minha clínica estética, certo? Não pode, pois são preparações magistrais, trata-se de uma clínica, né, de assistência à saúde. Aquele produto manipulado, ele tem um prazo de validade menor, ele foi feito especificamente para aquele paciente, então eu não posso intercambiar isso dentro dentro de uma clínica estética para vender. Eu sei que tem muitas pessoas fazendo linhas, né? Caso você queira fazer a sua linha de tratamento domiciliar, você procure uma empresa, uma indústria que tenha licença para poder tu revender, tá? E aí também entra outra coisa. O teu KNAI do teu contrato social tem que ter a autorização para revenda de produtos terceirizados. Por quê? Porque eu preciso emitir uma nota fiscal, que essa nota fiscal vai ser diferente da tua nota de serviço. Então, isso é muito importante. Como é que está o meu contrato social? Bom, eu quero fazer revenda de produtos terceirizados, então eu já preciso colocar essa autorização lá no meu contrato social para poder o meu alvará, no meu CNPJ,
ter um KNAI específico. Então, não pode, pessoal, não pode repassar produtos manipulados dentro de uma clínica de estética. Você pode, sim, terceirizar um produto industrializado com a sua marca. Teve uma colega que perguntou aqui, mas eu posso ter produtos manipulados? Sim, você pode ter produtos manipulados. Eu posso ter ali o meu esfoliante de grânulos manipulado, o meu emoliente para limpeza, posso estar ali também, posso ter uma monodose para microagulhamento, posso ter dentro da minha farmácia, mas daí você vai fazer dentro da minha clínica, mas daí ela vai fazer sobre a sua prescrição, com o nome do seu estabelecimento, e você pode, sim, utilizar produtos manipulados. Não revender, né? Utilizar. Não pode revender, você pode utilizar produtos dentro do seu estabelecimento, mas o comércio você não pode fazer. E essa questão, só para complementar, essa questão do KNAI, que vai estar lá no teu contrato social, isso quem vai te ajudar a escolher os KNAIs é o contador, como eu falei lá no início. Às vezes a gente não domina essa parte, porque existem infinitas possibilidades de KNAI. Então, a gente precisa, na hora de fazer o contrato, de emitir o CNPJ, ter um KNAI principal como clínica, e os KNAIs acessórios ali, sim, a gente pode ter como revenda de produtos, desde que esses produtos sejam legalizados, né? O contador, quando a gente está abrindo a nossa empresa, eu digo que o contador é uma peça fundamental. A gente precisa escolher um contador muito competente. Eu sempre digo que o contador tem que ser aquela pessoa chata, porque se o contador for aquele teu amigo que passa a mão na tua cabeça, tu vai esquecer de mandar a nota fiscal no final do mês, ou tu vai esquecer de mandar algum boleto, ou tu não vai mandar o extrato do banco. Então, o contador, ele tem que te ajudar, e você tem que ter muito bem claro o que você quer fazer dentro do teu estabelecimento. Passa todos esses focos, todos esses nichos de mercado para o teu contador, e ele vai te dizer se você pode ou não, se os KNAIs se complementam ou não, porque, como a Ellen falou, são vários KNAIs muito semelhantes às vezes. E isso só com um ótimo contador vai nos ajudar, certo? Próxima. Vamos abrir as perguntas, então eu estou vendo que tem um monte de gente levantando a mãozinha e